Oi, sou Paulo Marchetti e estou de volta com mais um vídeo a respeito dos lançamentos semanais. E neste vídeo vou falar do que foi lançado entre 12 e 18 de abril. Não tenho, minha lista, a lista é pequena, tem 5 lançamentos. É, Gosto de lembrar de vez em quando, não é que os lançamentos que eu mostro aqui são todos os lançamentos da semana, não. Eu escolho alguns que eu acho mais significativos, que tem alguma história interessante para contar, curiosidades e tudo. E aí eu faço essa curadoria minha própria, e esse conteúdo todo é baseado no meu livro O Calendário do Rock Brasileiro, que eu lancei em março de 2025. É o único calendário musical da literatura brasileira. Eu fiz 70 exemplares, botei para vender uns 60 e já foi embora quase os 60. Ainda tem algumas cópias aí, se você quiser adquirir o livro e também o diário, a segunda edição do Diário da Turma, a história do rock de Brasília, este é mais consagrado, é só mandar o e-mail que está na descrição deste vídeo. E então, nessa semana, eu vou falar do que foi lançado em 12 e 18 de abril. E sim, claro, este vídeo faz parte de uma playlist chamada O Rock Brasileiro e Suas Histórias, que tem mais de 30 vídeos, além desses vídeos que eu tenho feito em relação aos lançamentos da semana, tem vídeos sobre todas as cenas, todos os muitos discos e todas as décadas, desde 1955 até, até os anos 2000. Então, é só procurar na lista ali algum assunto que te interesse, dessas décadas e artistas. Tem muita curiosidade, muito assunto, muitos discos legais e muitas histórias bacanas. Enfim, eu vou abrir aqui, então, essa lista. Tem mais, deixa eu ver a lista aqui, tem mais curiosidades do que discos neste vídeo. Porém, os discos que eu separei aqui são bastante significativos, como, por exemplo, este aqui, que é o Roberto Carlos Canta para a Juventude. O Roberto Carlos ele começou a carreira ainda no final dos anos 50, a famosa turma do Matoso. Ele fez parte de um grupo chamado The Sputniks. Aí depois ele fez carreira solo, começou a carreira solo dele, lançou um disco de bossa nova, se eu não me engano, chama Louco por Você, que não fez sucesso algum. E a partir do Splish Splash, versão de uma música, ele gravou essa música e essa música, essa gravação marcou a entrada a entrada definitiva do Roberto Carlos no rock. Ele já fazia rock, claro, com The Sputniks. Foi ideia do Carlos Imperial, amigo dele, e que também faz parte dessa turma do Matoso, de lançar um disco de bossa nova, mas não deu certo. Aí ele retornou para o rock. O Splish Splash marcou a sua volta para o rock definitiva, nos anos 60, e Splish Splash foi gravada, inclusive, acompanhada, tem o disco, teve o compacto, depois o álbum cheio, que foi ah, acompanhado pelo Renato Sesgol Caps. Aí depois do Splish Splash ele lançou É Proibido Fumar, e depois o Roberto Carlos canta A Juventude. Então é o terceiro disco dele já no rock, já em 65, já era Beatlemania, já era Jovem Guarda. E o curioso é que no Splish Splash tem duas é, parcerias dele com o Erasmo, no É Proibido Fumar tem três, e nesse aí tem quatro. Tem músicas também do Rossini Pinto, eu já falei do Rossini aqui algumas vezes, e o Rossini que fazia versões e era compositor e fazia algumas versões boas e também tinha sua carreira solo, o Rossini, e nesses discos também tem músicas do Getúlio Cortes, do Rossini, e essas parcerias com o Erasmo Carlos só foram aumentando a cada lançamento, não só nos discos do Roberto Carlos, mas também os discos do Erasmo. Neste disco, o Roberto Carlos foi acompanhado pelo grupo The Youngsters. Foi a primeira vez que o Lafayette gravou com o Roberto e
E, finalmente, isso é um marco também para o rock, principalmente para o rock dos anos 60, que o Lafayette veio com o teclado, aquele órgão que ficou tipicamente conhecido da sonoridade da Jovem Guarda, e depois todos os grupos e artistas da Jovem Guarda começaram a imitar esse timbre peculiar dos teclados do Lafayette, e o Lafayette, que depois acompanhou o Roberto Carlos, mesmo depois da Jovem Guarda. Então, esse disco também inaugurou essa parceria dos dois. Tem back vocal de várias pessoas, entre os grupos que ajudaram no back vocal, tem o Golden Boys. Então, esse disco é bem legal, ele é bem bacana, recheado de participações e de amigos. Ele foi o mais vendido de 65, e tem História de um Homem Mau, Noite de Terror, que é do Getúlio Cortes, Parei e Olhei, que é do Rossini Pinto, Os Sete Cabeludos, e bom, foi o mais vendido de 65, né? Então não precisa nem falar o sucesso que foi. Roberto Carlos já se tornou ídolo. Já no Splish Splash ele já chamou atenção, já começou a ter os fãs e ser um artista de ponta, né, dessa cena da Jovem Guarda. Então, esse disco de 65 do Roberto Carlos abre os lançamentos dessa semana eu esqueço, de 12 a 18 de abril. Aí já pulo para 89. Este é o segundo disco, segundo álbum do Gueto. Gueto, eu sou apaixonado pelo Gueto desde o primeiro disco, né, Estação Primeira. É, Aí depois, de 87, aí 89, o Gueto lançou E Agora para Dançar, que é maravilhoso, baita produção, um repertório incrível. O Gueto, que veio com uma sonoridade diferente dos anos 80, do que os grupos faziam nos anos 80, o Gueto teve uma influência direta do Beastie Boys, dessa coisa do rap, do movimento hip hop, soul, funk, e o Gueto, e esse disco, E Agora para Dançar, ele é repleto teve o acréscimo, eu não vou lembrar, me desculpe o nome do tecladista, mas entrou mais um integrante no grupo. Esse disco é um quinteto, e o tecladista arrebenta. Ele era mais novo, inclusive, bem mais novo do que os integrantes todos. O Edson X, que era o baterista, já tinha tocado no Voluntários da Pátria, por exemplo, já tinha uma história, acho que tocou no Cabine C também, o Edson. Os integrantes, eles já estavam envolvidos na cena underground de São Paulo, mesmo antes do Gueto surgir em 87. E a Warner apostou nesse disco, fez uma baita produção, a sonoridade é ótima, você pode escutar tranquilo, pô, tem balaio. Eu sou muito suspeito, viu, dos dois discos do Gueto, eu sou muito suspeito. Tem Você Sabe Bem, tem Balaio de Gato, Respeito, Alma, e tem, cara, o disco inteiro. Eu sou, como eu falei, sou suspeito. E um pouco antes da pandemia que aconteceu, do Covid, de 2020, eu fui a um show do Gueto, o grupo voltou a se reunir, e acho que isso foi em 2019, não, 2017 a 2018. Eu fui a um show em São Paulo, e eu lembro que no show, o show foi maravilhoso, foi incrível, e o grupo anunciou, o Júlio César, o JC, anunciou que eles tinham se reunido, estavam gravando um novo álbum, e eu pergunto aqui, aproveito, cadê este terceiro álbum? Estou guardando aqui até hoje, já se passam quase 10 anos dessa notícia. Eu não sei se não deu certo os planos, se isso ficou só no ensaio, se tem alguma gravação, se tem demo, mas eu, como fã do Gueto, adoraria ouvir alguma coisa desse suposto terceiro álbum. Mas aconselho a você, se você gosta de um rock dançante, e pô, as letras são fabulosas, tanto do primeiro disco quanto deste, é incrível. A pena é que, assim, 89 foi um ano péssimo para a economia brasileira, péssimo, foi o último ano do governo do esdrúxulo e terrível governo Sarney. A gente estava afundado em uma economia
com uma inflação enorme, todo mundo assim, com pouco dinheiro, pouca grana para comprar disco, para consumir qualquer coisa, além do básico, claro. E, então, as pessoas estavam comprando menos discos, comprando menos supérfluos, enfim, de todos os tipos. E o Gueto se prejudicou por causa disso. Mas, se você escutar, você vai ver que é um disco muito que tem um tratamento muito especial da gravadora. A capa, tudo, como eu falei, a sonoridade, a produção, a mixagem, a masterização, ele é maravilhoso. Vale muito a pena escutá-lo. E como eu digo sempre nesses vídeos, eu mostro esses lançamentos exatamente para provocar você a procurar esses discos e conhecer não só as músicas, mas ir atrás de mais conteúdo a respeito desses artistas todos e dessas curiosidades todas que envolvem estes discos. Este aqui é um disco de 95, da Tassiana Barros, a Tassi, que a gente trabalhou junto, eu passei um tempo freela, uns 3 meses, eu acho, na revista da MTV, isso bem depois que eu saí da MTV, e a gente trabalhou junto, ela que fazia a diagramação, ela que bolou toda a revista da MTV, e a gente já era amigo daqui de São Paulo, de sair à noite, de se encontrar e tudo. Eu sou muito fã de Gangue 90, né? E ela foi vocalista da Gangue e tudo, e foi casada com Edgar Escandurra. Ela também ajudou o Edgar na gravação do disco Amigos Invisíveis, o primeiro disco solo do Escandurra, maravilhoso. Tem a participação dela. Depois, ela e o Escandurra fizeram um projeto chamado Solano Star, que não chegou a gravar, pelo menos não na época. E aí, o Pequeno Cidadão também é um projeto dela, com Arnaldo Antunes, o Escandurra e outros músicos de São Paulo, que reuniu toda a filharada deles para fazer músicas para o público infantil, bem legal, o Pequeno Cidadão. E este disco, Janela dos Sonhos, foi produzido pelo Suba, que era um iugoslavo que morava no Brasil. Ele é pioneiro, um produtor pioneiro que começou a trabalhar, a misturar a sonoridade do rock, dos instrumentos elétricos e acústicos com a batida eletrônica, com elementos eletrônicos, efeitos sonoros e tudo. Infelizmente, o Mitar que já nos deixou no incêndio, exatamente na casa dele, que é onde era o estúdio. Um momento triste, né, que pegou todo mundo de surpresa. O Suba, que era um cara super gente fina, um cara, pô, excelente, inteligentíssimo, conhecia de música como poucos, e infelizmente aconteceu esse incêndio no apartamento dele. O Suba também produziu o primeiro disco solo do Dinho, Ouro Preto, e outros trabalhos. Aconteceu o incêndio e o Suba ele demorou para sair do apartamento porque ele queria salvar alguns arquivos, pegar HDs, essas coisas, e ele inalou muita fumaça, desmaiou e infelizmente nessa ele fez a passagem dele, infelizmente, mas ele deixou esses bons trabalhos. Nesse disco da Tassiana, a música de trabalho é Tudo Faz Sentido, deve ter o videoclipe no YouTube, se você procurar, tem Qualquer Gesto, Me Abrace Forte, e tem um bom time de amigos que participam deste trabalho, o próprio Edgar Escandurra, o Fábio Golfetti, que fez parte do início do Zero, aí depois fez o Violeta de Outono, o Fábio que faz parte também dessa cena dos anos 80, do underground, da cena alternativa de São Paulo. Tem o Bocato, sou muito fã, o Bocato, o trombonista, e eu toquei trombone de pisto na, na banda da escola que eu estudava, de uma das escolas que eu estudei em Brasília. Eu era muito fã do Bocato, assisti vários shows dele, o Madame Satã. Uma vez eu lembro que a gente foi em viagem pela MTV, que a gente fazia o verão, o Suor MTV, que a gente cada semana estava numa praia diferente. Eu lembro uma vez que a gente foi para Trancoso, que era uma das praias que a gente costumava ir todo ano, e a gente chegou na pousada, deixamos lá as nossas coisas, entramos no quarto, fizemos lá o check-in e tudo, e aí eu saí com o Edgar Piccoli, VJ, ex-VJ, para a gente jantar. E aí, quando a gente saiu, a gente
viu que na pousada ia ter o show do Bocato. E aí, pô, o Edgar também adora toda essa cena paulistana. E a gente ficou lá assistindo o show do Bocato, claro, depois trocamos uma ideia com ele e tudo. Então, esse disco é bem legal, é bem rico na sonoridade, é bem legal escutar o trabalho do Suba e este trabalho da Tassiana, que é realmente é uma pérola aí, é um álbum que ficou no underground, que ficou na cena alternativa, porém é muito relevante. E, e aquela coisa, né? Achei aqui uma capa que é a capa do CD, porque, como eu digo sempre e vou sempre repetir quando possível, é, não existe um trabalho das gravadoras e dos próprios artistas de colocar um material de qualidade para a gente, os fãs, pesquisadores e jornalistas, enfim, que gostamos deste conteúdo, assim, é difícil achar. Eu não achei nenhuma outra capa mais com uma resolução melhor, uma qualidade melhor do que esta, que é exatamente o CD. Se você perceber, ela está um pouco até fora de foco. Infelizmente, eu queria botar aqui a capa linda, bonita, mas não rolou. Um outro lançamento de 95, além desse disco da Tassiana, um beijo para a Tassi, esse aqui, que é um dos clássicos da geração MTV, um dos clássicos do rock brasileiro da geração 90, o primeiro disco do Planet Hemp, recheado de hits. Acho que de ponta a ponta ele tem hit, ó, tem Não Compre Plant, Legalize Já, Fazendo a Cabeça, Mantenha o Respeito, e Ronaldo Pereira, que era o grande incentivador e foi empresário do Planet Hemp. O Ronaldo, grande amigo, um abraço para o Ronaldo. Ele era baterista do Finis África, de Brasília, e depois foi para o Rio, e ele montou o Estúdio Groove, que se tornou um ponto de encontro dessa galera toda do Rio, era um estúdio de ensaio, gravação, e aí, nesse envolvimento dele todo, ele acabou se tornando o primeiro empresário do Planet Hemp. E eu lembro do Planet Hemp no Junta Tribo, e uma curiosidade foi que quando o Raimundos foi lançar o primeiro disco em São Paulo, o show foi no Aeroanta, a gente tava, isso foi em 94. A gente estava lá, eu já trabalhava na MTV, mas no show eu não estava trabalhando, fui lá só para acompanhar a banda e tal, e a gente estava no camarim, os quatro do Raimundos, né, o Rodolfo, o Fred, o Caniço, o Digão, e estava eu. E a gente estávamos no camarim, e a gente estava numa roda ali, conversando, naquela roda, enfim, uma roda de conversa, e a gente falou, pô, mas os caras do Planet Ramp estão aí, porque o Planet Ramp ele abriu o show do Raimundos. E aí eu fui até ali, eles estavam sentados, eu lembro direitinho, eles estavam sentados num banco, e eu perguntei, pô, vocês querem ir lá na roda com a gente? Chega aí e tal. E eles não quiseram, eles estavam meio tímidos ali, meio, não sei, eles estavam quietos assim, estavam introspectivos. Os convidadores não quiseram, a gente ficou lá na roda, tudo. O Planet Ramp abriu, foi um baita de um show, esse show de abertura do Planet Ramp, tanto que a MTV gravou o show, não gravou o show inteiro. Eu lembro até que eu saí correndo do camarim, entrei na UM, porque a UM é a unidade móvel de vídeo e áudio da MTV, estava bem na frente do Aeroanta. Eu fui até a UM e falei, gente, vocês estão gravando o show, esse show, olha que coisa maluca. E o Aeroanta estava abarrotado, assim, abarrotado. E foi muito legal. Os dois shows, aí entrou o Raimundos, o Planet Ramp aqueceu a plateia já de uma forma animal, e aí entrou o Raimundos. Nossa, essa noite foi realmente incrível. Eu não sei se tem esse show disponível no YouTube, mas vale a pena ir atrás. E em relação aos arquivos da MTV, o show do Planet Ramp foi gravado também, a MTV não passou, não foi ao ar, mas existe parte desse show do Planet Ramp gravado nos arquivos da MTV. Quem sabe um dia isso vem à tona. E outra curiosidade desse disco é que o primeiro clipe, que eu acho que é de Legalize Já, ele foi proibido
porque tem uma cena de uma menina regando, né, uma plantinha, e, e por conta dessa cena, que é a cena final do clipe. O clipe termina, o grupo passa andando assim, aí a câmera fica numa menina e ela fica tá ali colocando água na plantinha. E aí o clipe foi censurado. Ele só pôde ser transmitido na MTV a partir das 11 da noite, exatamente por conta dessa cena. Então, a censura no Brasil ela terminou oficialmente em 88. Eu tenho essa data aqui, eu não lembro bem se foi em agosto de 88, mas tem aqui no calendário do rock brasileiro. E mesmo assim, durante os anos seguintes, pós 88, volta e meia tinha problemas de censura, surgiam problemas de censura. A USP, em 89, proibiu um monte de coisa, a rádio USP, né? Proibiu músicas do Chico Buarque, música do Paralamas, por exemplo, Bunda Lelê, só por causa desse título, a rádio USP proibiu Paralamas, proibiu Itamar Assunção, Arrigo Barnabé, Chico Buarque, mais um monte de outros artistas e músicas, né? Raul Seixas, tudo. Aí, nos anos 90, teve este caso do Planet Hemp, teve uma música do Paralamas, 300 Picaretas, também foi censurada, mas aí o Paralamas conseguiu derrubar essa censura, mas a censura, volta e meia, ela despertava até hoje, né? Eu gravo esse vídeo em 2026, volta e meia, a, a censura põe a cabeça dela para fora do buraquinho e fala: ah, você, tal. Então, isso, triste isso, uma pena. E para fechar essa semana de 12 a 18 de abril, tem esse disco do Soulfly, que é o primeiro disco do projeto que o Max Cavalera fez, depois que ele saiu do Sepultura, ele juntou um grupo. No caso aqui deste disco, tem dois músicos brasileiros, o baixista, que eu esqueci o nome, e o Lucio Trava-Língua, e o Lúcio Maia, da Nação Zumbi, é o guitarrista desse grupo, só que ele assina como Jackson Bandeira. Eu não sei se ele chegou a fazer os shows fora do Brasil e tal, mas ele acompanhou, a ideia era que o Lúcio fizesse parte da banda de apoio. Esse disco nesse álbum aí do Soulfly, tem participação do Gilmar Bola 8, do Jorge do Peixe, que tocam percussão, tem um monte de participações assim, bacanas, é um disco bem legal. Tem Bleed, tem Bumba, tem Um Babaraúma, do Jorge Ben, do, gravado, tem uma música do Ratos de Porão, The Song Remains Insane, e eu deixei essa música do Ratos para a historinha final, que envolve exatamente o lançamento desse disco. Vou até tirar aqui. É, Quando o Max veio para o Brasil, exatamente para a divulgação desse disco, ele foi para a MTV. Na época, o Gastão já tinha saído, já tinha deixado a MTV, e eu continuei com o Fúria, só que sem apresentador. Eu até fiz alguns testes aí com algumas pessoas, alguns músicos também, apresentadores, para o Fúria, não gostei de nenhum, e eu continuei com o Fúria sem apresentador, era só clipe, e eu colocava uma tela gráfica com informações, né, de algum lançamento, de alguma curiosidade e tal, e os artistas que iam lá para participar do Fúria, era eu que entrevistava, e neste caso chegou lá chegou o Max e esse baixista brasileiro, perdão, eu esqueci também o nome dele, mas os dois chegaram na MTV, eu lembro que eles entraram no Estúdio B, que é onde a gente gravava, conversamos ali, trocamos uma ideia e tal, e a gente ainda estava montando luz, montando o cenário, tudo, e eu lembro que em algum momento o João Gordo, o João Gordo já trabalhava nessa época, já trabalhava na MTV e tudo, e ele desceu, eu digo desceu porque a MTV ficava num prédio, esse Estúdio B, ele ficava
não lembro em que andar, acho que no terceiro andar, e a produção, o departamento de produção, ficava no quarto andar. Então ele desceu, o João Gordo desceu as escadas para ir no estúdio cumprimentar o Max, fazia tempo que eles não se viam, eu acho que eles não se viam, inclusive, desde Bom, fazia um tempo já que eles não se viam, e o Gordo foi lá cumprimentar o Max e tal, e eu vi a cena, eu estava de longe, estava no estúdio, arrumando as coisas lá com o pessoal de operações e cenário tudo, mas eu estava ao lado, assim, o Max e o baixista estavam encostados na parede, assim, bem de frente para a entrada, para a porta do estúdio, e o João chegou e foi reto para cumprimentar o Max, e ele estava colado na parede. O Max simplesmente ele virou de costas para o Gordo, literalmente ficou com a cara na parede, assim, e não quis cumprimentar o Gordo. E nesse momento o Gordo ficou, pô, imagina, cara, ficou e começou a xingar o Max, vomitou um monte ali, e saiu do estúdio xingando o Max e foi embora. Tal. Todo mundo ficou ali no estúdio, que, como, tal. Eu achei sacanagem, é, engraçado até ter a música do Ratos neste álbum. É, e aí depois que eu fui fazer a entrevista com eles, eu até perguntei, meio que de uma forma provocativa, perguntei para o Max, e aí, como que está a tua história com Ratos de Porão? Vocês que eram próximos na época do Sepultura, como que está a tua história com o João Gordo? E ele respondeu ali, fez uma resposta assim, meio politicamente correta, tal, não, beleza, tal, né? Não falou nada, e 10 minutos antes tinha acontecido este caso aí, essa briga, essa discussão feia aí com com o João Gordo. Mas então foram esses os lançamentos dessa semana, né? O Roberto Carlos canta para a juventude, Gueto e agora para dançar, o a Tassiana Barros com Janela dos Sonhos, Planet Ramp Usuário e o Soulfly, o primeiro trabalho do Soulfly. De curiosidades, eu separei aqui o seguinte: a mesma coisa dos lançamentos. Então, são muitas curiosidades em cada semana e eu separo algumas que eu acho interessante para deixar registrado. Separei aqui que em 82, nessa semana, exatamente no dia 12, o Barão Vermelho começou a gravar o segundo disco, o segundo álbum, que durou 2 meses a gravação, porque não era, assim como no primeiro disco do Barão, o segundo também não era que eles ficavam todos os dias, o tempo inteiro no estúdio. Eles tinham, no primeiro disco, eles tinham só o final de semana para gravar. E nesse segundo disco também, eles tinham os horários ali que a gravadora estipulava. Então demorava 2 meses, mas não que eles ficaram os 60 dias dentro do estúdio, né? Também tem aqui, eu separei uma curiosidade, show, né? O Vimana, em 77, fez 5 shows no Museu de Arte Moderna, no Rio de Janeiro. Também teve um show dos Secos e Molhados, em 73, no MASP, antes do grupo lançar o primeiro disco. Teve no dia, em 87, no dia 16 de abril de 87, começou a tocar nas rádios Pega Rapaz, música nova do trabalho novo da Rita Lee, do então trabalho novo da Rita Lee. Em 75, também nessa semana, foi divulgado que o Mutantes vendeu 25 mil cópias do disco Tudo Foi Feito pelo Sol, que é um dos principais discos da década de 70. Depois até vendeu mais que 25 mil cópias, mas para a década de 70, para a cena de 70, a vendagem de 25 mil cópias era um número assim fenomenal, sem dúvida fenomenal. E o Mutantes, junto com a Rita Lee e Tutti Frutti e o Terço, eram os 3 grupos que mais vendiam mesmo e que os shows eram os mais lotados. Assim, quando tinha show desses 3 artistas, muita gente ficava de fora dos teatros, do local do show, assim, lotava o local e ainda ficava 500 pessoas, 200 pessoas, 300 pessoas para fora querendo assistir. Então teve essa divulgação da gravadora que o Mutantes
vendeu 25 mil cópias do... Já não era mais Os Mutantes, já não tinha um artigo, era só Mutantes, que é o período de rock progressivo do Mutantes, né? E para finalizar as curiosidades, no dia 17 de abril de 93, teve a estreia do Angra, para quem gosta do metal melódico, e eu não sou nada fã. Teve a estreia do Angra, que aconteceu no bar Blackjack, no antigo bar Blackjack. O Blackjack ele é muito importante para essa cena hard rock e metal aqui de São Paulo. E o Angra estreou exatamente no Blackjack, nesse dia 17 de abril de 93. Então, essas são as curiosidades, esses foram os lançamentos dessa semana, do dia 12 a 18 de abril. Lembro mais uma vez que tudo isso está aqui, ó, no meu livro, Calendário do Rock Brasileiro, que são mais de 1.850 datas de tudo que aconteceu no rock, desde 24 de outubro de 1955 até 2024, os principais lançamentos, aniversários, óbitos, e todas as curiosidades que você pode imaginar. Tem até assim, o Lulu Santos estava tocando no Sul e aí o suor dele fez o gel do cabelo entrar no olho e ele teve que parar o show e ir para o hospital. Coisas bem... tem de tudo neste livro. E se você quiser o calendário do rock brasileiro ou o Diário da Turma, é só me mandar um e-mail. O e-mail está na descrição deste vídeo. E, mais uma vez, convido você a conhecer a playlist O Rock Brasileiro e Suas Histórias, que tem muito mais curiosidades, muito mais lançamentos e histórias de todas as décadas, de todas as cenas do rock brasileiro. Só dá uma olhada na lista e veja lá. Eu agradeço a companhia neste canal Underground, esse meu canal do YouTube. A gente se vê num próximo vídeo e gosto de lembrar também que tudo isso por conta do calendário do rock brasileiro, é um conteúdo exclusivo, porque essa pesquisa minha é pesquisa única. Eu fui a única pessoa do Brasil a fazer, a pesquisar todas as datas do rock brasileiro e a divulgá-las e tudo. Então, este é um conteúdo exclusivo. E você só encontra aqui comigo. Então, a gente se vê espero que você tenha gostado do conteúdo. A gente se vê num próximo vídeo. Obrigado, um beijo e um abraço. Até.